como é que você faz para oxigenar o tanque da sua piscicultura, o teu viveiro escavado aí de piscicultura, de maneira que isso faça mais dinheiro, de maneira que você tenha mais faturamento ou mais eficiência de produção, né? Seja essa oxigenação de maneira natural ou com o uso de tecnologia. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, combinado? Antes de eu começar a falar sobre esse tema, né, de como é que a gente vai fazer a oxigenação dentro do teu viveiro escavado, com o intuito de trazer mais lucratividade, mais eficiência para a tua piscicultura, para a tua empresa piscicultura. Primeira coisa, você precisa entender que o oxigênio é o parâmetro de qualidade de água mais importante dentro de uma piscicultura. Se eu não tenho a quantidade de oxigênio disponível dentro do viveiro, de acordo com a demanda de oxigênio por parte da quantidade de peixes que eu tenho ali dentro do viveiro, eu posso vir a ter problemas com isso. Então, essa é a primeira questão. A concentração de oxigênio, ela já está, né? Eu já tenho um volume de oxigênio ali disponível na água, e se eu respeitar a quantidade de peixes para dentro daquele meu ambiente aquático, para dentro daquele viveiro, né, de piscicultura que eu tenho, eu não vou ter problemas com falta de concentração de oxigênio. Então, não é assim, eu tenho ou não tenho oxigênio dentro do viveiro de piscicultura. Você sempre vai ter oxigênio. A questão é quando você erra na quantidade de peixes, e essa quantidade de peixes pode ser não necessariamente quantidade em números, mas em quilos de peixes, né? Porque quanto maiores os peixes forem, maior é a demanda por oxigênio que esse peixe precisa, tá? Então, né? Porque eu tenho mais quilos de peixe, eu preciso de tem mais metabolismo sendo feito ali dentro desse ambiente aquático, consequentemente mais demanda por oxigênio. Então, quando você entende isso, que é a quantidade de oxigênio está ali dentro do viveiro, né? E ele suporta uma demanda de oxigênio. Se eu aumento essa quantidade de peixes ou de quilos de peixes buscando mais oxigênio, que não vai ter suporte ali dentro do viveiro, eu corro o risco de ter um desequilíbrio, né, dessa demanda e oferta de oxigênio dentro do ambiente. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você entende sobre a capacidade de suporte, essa capacidade de suporte é também calculada em relação ao quanto de oxigênio aquele ambiente vai ter disponível para o volume de peixes que você vai ter, isso acaba sendo evitado. Porque eu vou dar um exemplo aqui, antes de seguir, né, com esse tema. Imagine que o teu viveiro tem a capacidade de suporte para 5 toneladas de peixe. Só que 5 toneladas de peixes, você pode ter 5.000 peixes de 1 quilo ou 10.000 peixes de meio quilo, dá 5 toneladas. Só que se você tem 10.000 peixes de meio quilo e o peso que você quer chegar do seu peixe para comercialização é um peixe de 1 quilo, você vai ter problemas, porque se o viveiro só suporta 5 toneladas, você tem 10.000 peixes de meio quilo, que já dá 5 toneladas, como é que você vai ter quantidade de oxigênio suficiente para aumentar o dobro do volume de peixe que você tem naquele momento? É basicamente isso. Então, oxigênio dentro do viveiro é limitante demais para o desenvolvimento do peixe, para o crescimento do peixe, para a boa conversão alimentar, para o ganho de peso do peixe. Se você não tem oxigênio, imagine você aí na tua casa. Se começa a faltar oxigênio no ambiente, você está num lugar fechado, consome todo o oxigênio do ambiente e aí não tem mais oxigênio. Você vai asfixiar. Ou se você começa a ter uma parada respiratória. Quer ver um exemplo muito fácil? Quanto tempo você consegue ficar debaixo d'água com o nariz preto, né? Independente se está tampando o nariz ou não está, né? Quanto tempo você consegue ficar sem respirar, sem oxigênio? É a mesma coisa para o peixe, porque o peixe, embora ele consiga
usar a molécula de oxigênio que está disponível na água, eu preciso ter o oxigênio disponível ali para ele. Chega um momento que esse oxigênio acaba, se ele consumiu tudo aquilo. Então, basicamente é isso. O oxigênio, ele é limitante para o bom desenvolvimento do teu peixe. Entendendo isso, já é meio caminho andado. Porque se você entende isso, muita coisa do que eu vou falar daqui para frente, inclusive sobre a capacidade de suporte, vai fazer muito sentido para você. Combinado? Então, ok. Só que quando você tem lá, né, uma quantidade de oxigênio dentro do viveiro e você tem uma quantidade de peixes dentro do viveiro e você percebe que em algum determinado momento esses peixes começam a demonstrar o comportamento de falta de oxigênio. Quem aqui sabe qual é o comportamento da falta de oxigênio por parte dos peixes, né? Me fala aí para mim, o que vocês acham que é o comportamento do peixe quando ele está demonstrando que tem falta de oxigênio? Então, quando ele começa a demonstrar esse sintoma de que, opa, tá acabando o oxigênio aqui de dentro do viveiro, o grande erro do piscicultor é achar que, opa, ok, o que eu vou fazer? Eu vou lá comprar um aerador, o problema está resolvido. E vai lá e compra um aerador. E no primeiro momento, realmente isso vai resolver. Ele vai resolver nesse primeiro momento. O Adriano está falando, fica nadando sobre a superfície da água, sobe para a superfície, ou fica na entrada da água, fica na flor da água, fazendo um comportamento que a gente chama de boquejando, fica fazendo assim, ó, com a boquinha bem na superfície da água, conforme a Inês e o Adriano falaram, é isso mesmo. E aí o piscicultor vai lá, ok, tá acabando o oxigênio aqui do meu viveiro, eu vou lá comprar um aerador. Compra um aerador, coloca. Resolve no primeiro momento. Só que se a quantidade de peixes que você tem dentro do teu viveiro é maior, inclusive do que a quantidade de oxigênio já com a presença de um aerador, vai chegar num momento em que, de novo, isso vai acontecer. O peixe vai ficar na superfície boquejando, demonstrando que está faltando oxigênio, porque, sim, o oxigênio vai acabar novamente. Então, quando você entende isso, que é eu fazer o cálculo da quantidade de peixes de acordo com a disponibilidade de oxigênio que eu vou ter dentro do meu viveiro, mesmo quando eu coloco um aerador lá dentro, isso muda o jogo para você na tua piscicultura, porque você para de socorrer um peixe que chegou a ter o sintoma de falta de oxigênio, e aí eu vou te dizer um negócio, quando o peixe sobe na superfície e fica boquejando, cara, você já perdeu bastante eficiência. Já faz tempo que o peixe está comendo ração e não está tendo aproveitamento dessa ração. Já faz tempo que esse peixe está consumindo ração e não está tendo conversão alimentar. Já faz tempo que esse peixe está consumindo ração e não está tendo o ganho de peso que deveria ter naquele momento. Isso mingua o teu dinheiro, isso acaba com a tua eficiência produtiva. Então, o que a gente precisa fazer é ter oxigênio disponível dentro do viveiro em quantidades ao longo de todo o ciclo de produção em que o peixe não chegue a demonstrar esse sintoma de que ele está boquejando. Porque quando ele chega nesse sintoma é porque ele já está pedindo socorro, porque ele já está indo a óbito praticamente, né? Então, a gente precisa evitar essa situação, porque evitando essa situação, você vai ter melhor ganho de peso, melhor conversão alimentar, melhor eficiência produtiva e, consequentemente, mais dinheiro no teu bolso, tá? Então, o que a gente precisa fazer? É entender qual é a quantidade de peixes correta para o tamanho do meu viveiro. E esse número, existe um número fixo, um número real, uma receita de bolo, uma receita de piscicultura? Não existe receita de piscicultura. A gente vai ter essa quantidade de peixes para o tamanho do viveiro de acordo com várias coisas, né? Então, de acordo com o volume de renovação de água, de acordo com o tamanho do viveiro, de acordo com a tua eficiência de remoção de outros compostos, porque o oxigênio é o principal parâmetro de qualidade de água que a gente precisa avaliar? Sim, é. Acontece que, além do oxigênio, eu tenho vários outros parâmetros de qualidade de água que são
que sofrem reflexo quando eu tenho, que são alterados, né? Quanto maior é a quantidade de quilos de peixes que eu tenho dentro do meu viveiro, como nitrito, amônia, nitrato, matéria orgânica, turbidez, transparência, são vários fatores, são vários parâmetros. Então, se eu não entendo, se eu não aprendi exatamente como fazer essa conta, como dimensionar esses peixes de maneira correta para dentro do meu viveiro, eu vou ter problemas, não posso ter problemas não só com a falta de oxigênio, mas de problemas com outros parâmetros de qualidade de água, né? E aí, você achar que ter um aerador dentro do teu viveiro é obrigatoriedade para que você não tenha falta de oxigênio dentro do viveiro, é completamente errado você pensar isso. Porque, primeiro, a gente não é obrigatório eu ter um aerador dentro do viveiro. Não é. Eu não preciso ter aerador dentro do viveiro, desde que eu coloque a quantidade de peixes correta dentro do viveiro, dentro do teu tanque de piscicultura. A regra é essa, tá? E como é que você sabe a quantidade correta? Fazendo esse dimensionamento. Ó, um exemplo que eu vou dar para vocês. O Alessandro, que é meu aluno, né? É meu aluno aqui dentro do meu curso Piscicultura de Alta Performance. Antes de ele entrar no curso, ele já tinha os tanques de peixe dele, ele já tinha comprado os alevinos dele e ele já tinha comprado a quantidade de peixes 10 vezes mais peixes do que o tamanho do tanque dele suportava, comportava, né? Ele tinha 10 peixes mais do que ele tinha capacidade de conseguir chegar aos peixes no peso de abate lá na piscicultura dele. E aí, num determinado momento, esses peixes começaram a demonstrar o sintoma de falta de oxigênio, boquejando lá na superfície. E aí, o que ele fez? Opa, vou resolver o meu problema, vou colocar um aerador. Foi lá e comprou um aerador. Quando ele comprou um aerador, no primeiro momento, você resolve de imediato aquele problema. Mas aí o peixe continua se alimentando, o peixe continua crescendo. Quando ele cresce, aumenta a quantidade de quilos de peixe dentro do viveiro, a demanda por oxigênio passa a ser maior, e lá na frente, né, você começa a ter problema de novo com a falta de oxigênio. Foi aí que o Alessandro entrou no curso e se tornou meu aluno. E aí, nesse momento, a gente fez, né, todo o dimensionamento da quantidade de peixes. Eu mostrei para ele que ele estava com um excesso de peixes dentro do viveiro, a gente fez toda a reestruturação ali da piscicultura dele, e ok, ele continuou, deu tudo certo, resolvemos o problema. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: não achem que só ter um aerador ali dentro, ou 2 aeradores ali dentro, vai resolver o problema. Porque muitas vezes você resolve o problema do oxigênio por um determinado período, mas além do oxigênio, inclusive foi o que aconteceu com o Alessandro, ele não tinha só o problema do oxigênio. O fato dele ter 10 vezes mais peixes do que o viveiro dele suportava começou a trazer outros problemas, né? O nitrito muito alto, a amônia muito alta, e isso também estava impedindo com que ele tivesse bom desenvolvimento desses peixes. Então, a gente acabou resolvendo todo o problema dele, mas é mostrar para vocês que só colocar o aerador não resolve o problema quando você tem excesso de peixes, quando você está com a quantidade de peixes além do que o teu tanque de peixes suporta. Então, via de regra, quando você usa o aerador de maneira correta, e qual que é a maneira correta de usar o aerador? É usar o aerador com o objetivo para o qual ele foi desenvolvido, né? O aerador de viveiro de piscicultura, ele foi desenvolvido para quê? Para que a gente consiga aumentar a quantidade de oxigênio dentro do viveiro. Ponto. Ele só resolve esse problema, tá? Ele só resolve esse problema. Mas ele não resolve, por exemplo, o problema que eu tenho quando eu tenho muito peixe dentro do viveiro, além do que o meu viveiro suporta. Ele não, a presença do aerador não me ajuda a eliminar matéria orgânica. A presença do aerador não elimina gases tóxicos, compostos nitrogenados, não elimina nenhum outro parâmetro de qualidade de água que vem em consequência aí quando eu tenho muito peixe dentro do viveiro. Ele só aumenta a quantidade de oxigênio dentro. E aí, se eu tenho muito peixe dentro do viveiro,
né? E acho que é só o oxigênio que vai fazer, que eu preciso só aumentar a quantidade de oxigênio, eu vou ter o aumento da matéria orgânica acumulada, produção de nitrito, produção de nitrato, produção de amônia, aumento de quantidade de fitoplâncton, tudo isso em efeito cascata acontecendo dentro do viveiro. Então, como é que eu faço esse dimensionamento da quantidade de peixes dentro do viveiro para eu utilizar para saber se o aerador vai dar conta do recado? Então, vamos dizer que você já identificou a capacidade de suporte do teu viveiro. Bom, a capacidade de suporte é o tipo de... é o que você vai aprender lá no evento Rota da Piscicultura Produtiva. Você precisa entender várias outras coisas para saber sobre a capacidade de suporte. Então, se você ainda não sabe a capacidade de suporte do teu viveiro, já se inscreve aí no evento para participar e lá no evento botar a mão na massa junto comigo e fazer essa identificação da capacidade de suporte do teu viveiro. Ponto, tá? Então, ok. Vamos dizer que você tenha identificado a capacidade de suporte do teu viveiro e a capacidade de suporte do teu viveiro hoje é de 7 toneladas. Não sei qual é o tamanho do teu viveiro aí, então, mas você sabe que você consegue produzir 7 toneladas de peixe dentro do teu viveiro. Ok. Só que você quer produzir mais, ou você colocou muito peixe lá dentro e você precisa, né? E você coloca o aerador lá dentro. Via de regra, tá? Isso pode mudar de marca de aerador, de modelo de aeradores, mas via de regra, aí, de maneira geral, a gente tem a cada meio CV de potência de aerador, consegue aumentar, me dar a possibilidade de aumentar a produção em 500 quilos de peixe. Ou seja, se eu tenho um viveiro que a capacidade de suporte dele é de 7 toneladas, como é o exemplo que eu estou dando para vocês aqui, e eu compro um aerador de 1 CV e meio de potência, o meu viveiro passa a produzir, ao invés de 7 toneladas, ou passa a suportar uma quantidade de peixes, ao invés de 7 toneladas, 8 toneladas e meia de peixes dentro desse mesmo ambiente, em relação à quantidade de oxigênio. Porque, na contrapartida disso, quando eu aumento a quantidade de tonelagem de peixe que vai ser produzida ali naquele ambiente, eu aumento a quantidade de matéria orgânica, de amônia, de nitrito, de fitoplâncton, de nitrato. Tudo isso em consequência. Ou seja, quando eu trabalho com maiores densidades no mesmo ambiente, porque eu usei um aerador, eu preciso ser ainda mais eficiente em fazer a remoção de matéria orgânica e de todos esses compostos nitrogenados e parâmetros que eu acabei de citar para vocês aqui. Então, você precisa, né? Ah, ok, é só colocar mais peixe e é só colocar mais aerador? Não é. Se você fizer isso, você tende a perder muita eficiência de produção. E quando eu falo eficiência de produção, não sei se está claro para todo mundo aqui, mas quando eu falo em perder eficiência de produção, é justamente eu não conseguir fazer com que o peixe ganhe peso na velocidade que deveria ganhar, piorar o índice de conversão alimentar, reduzir, aumentar o tempo de ciclo de produção, tudo isso traz piora de eficiência produtiva, tá? Isso é que é a eficiência produtiva, né? Porque o ideal seria eu ter a melhor conversão alimentar possível, ter o menor ciclo de produção possível, ter o máximo ganho de peso possível. Mas todos esses possíveis aí que eu estou falando dependem de qualidade de água. E a qualidade de água é oxigênio, é não presença de amônia, não presença de nitrito, baixa quantidade de matéria orgânica, é tudo junto e ao longo de todo o ciclo de produção. Então, quando em algum momento do seu ciclo de produção, quando em algum momento da tua safra de peixe, você tem pico alto de amônia, pico alto de nitrito, porque sua densidade está muito alta e você está ineficiente em fazer remoção de matéria orgânica, você vai piorar a tua lucratividade.
Aqui nesse momento não é nem faturamento. A gente busca maior faturamento, porque, claro, quanto maior for o seu faturamento, se você buscar cada vez mais eficiência, mais dinheiro sobra para você, né? Não só em percentual aí, mas nesse caso específico, toda vez que você piora a eficiência de produção, você piora o lucro da tua piscicultura. Porque o faturamento, você vai ter o mesmo faturamento, só que num ciclo de produção mais longo, com gasto de maior quantidade de ração, que é o que impacta diretamente no percentual de lucro que sobra para você. Então, se você olha para a tua piscicultura, se você quer a tua piscicultura como ganhos financeiros, como investimento, como empresa, como negócio mesmo, você tem que se atentar a essas questões. Inclusive, muitas vezes é preferível que você tenha uma piscicultura menor, com menores densidades, que vão te trazer mais lucratividade do que ficar produzindo altas densidades de peixes, às vezes aí com o uso de aerador, e aí com o uso de aerador você ter custo de produção mais altos. Até onde justifica você ter um custo de produção mais alto por conta das contas de energia elétrica, se o que sobra para você no final das contas talvez seja menor do que quando você não tinha um aerador implantado? Essa conta precisa ser feita, e existe como a gente fazer essa avaliação da viabilidade financeira da implantação de um aerador, ou opa, não é o momento ainda de eu implantar, de eu colocar aerador, aumentar a densidade. Inclusive, se conselho, né, se conselho fosse bom, era vendido, né? Mas, enfim, eu vou dar um bônus aqui de informação para vocês nessa live, né? Falando sobre o oxigênio. Fiquei pensando em outra coisa que acabei me perdendo. Se você tiver a possibilidade de produzir a mesma quantidade de quilos de peixes dentro, né, uma quantidade de quilos de peixes dentro de um viveiro, e precisar colocar aerador para colocar, quiser colocar aerador para ter uma produtividade mais alta, produzir maior quantidade de quilos de peixe por metro quadrado, mas ainda nem domina com eficiência a produtividade ou a qualidade de água do teu viveiro com baixas densidades, eu vou te dizer uma coisa. O caminho para você é antes saber muito sobre a piscicultura num sistema onde você tem densidades menores. Ok, eu estou conseguindo ter ótima conversão alimentar, estou conseguindo ter ótimo ganho de peso, eu estou conseguindo manter os parâmetros de qualidade de água ao longo de todo o meu ciclo de produção, trabalhando com baixas densidades. A partir de então, você começa a buscar aumento de produtividade. Caso contrário, se trabalhando com baixa densidade, você já está tendo problema de falta de oxigênio, de excesso de fitoplâncton, de excesso de matéria orgânica, de amônia, de nitrito, não está na sua hora ainda de buscar maiores densidades. Porque quanto maiores as densidades que você trabalha, mais riscos você corre. Agora, se você está produzindo peixe aí, não é negócio, se para você não é uma empresa, não é com objetivo financeiro, e você tem dinheiro disponível para ficar perdendo dinheiro na base da tentativa e erro, tá tudo bem. Tá tudo bem. A tucha de peixe dentro do viveiro, se vê se no meio do caminho não está dando, compra aerador, ok. Cada um sabe o quanto o bolso dói, né? De acordo com o dinheiro que pode perder. Eu vou dizer para vocês, Soraya, como técnica, eu presto consultoria, eu ensino para os piscicultores que olham para sua piscicultura como negócio, como empresa,
que primeiro dominem a tua baixa densidade, um sistema mais enxuto, um sistema com menos riscos, para só a partir disso você se permitir a correr mais riscos, aumentando produtividade, aumentando densidades aí na tua piscicultura. Porque na piscicultura, quando você coloca uma quantidade de peixes maior do que aquela que o teu viveiro suporta, você corre o risco de, em determinados momentos, ter perda de todo o teu peixe, de 100% do teu peixe. Vamos dizer que você tenha 10 toneladas de peixes e que o peixe que você produz o preço de venda do peixe que você produz seja R$7 o quilo. São R$70 mil que você perde quando 100% do teu peixe morre dentro do viveiro. Se você tem dinheiro para perder R$70 mil assim, ó, só porque não fez monitoramento de qualidade de água, só porque quis aumentar a produtividade sem ainda estar dominando o oxigênio, nitrito, nitrato, amônia, pH, fitoplâncton e tudo e capacidade de suporte, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu é que não tô aqui para ficar ensinando quem não quer ver o negócio como a piscicultura como negócio. Porque o meu objetivo é justamente trazer para você a informação que vai fazer a tua piscicultura alavancar em faturamento, em lucratividade, em dinheiro no teu bolso. Se é só lazer para você, ok, tá tudo bem. Mas eu estou aqui trazendo um conteúdo, um conhecimento que, se você aplica ele na tua piscicultura, você enxerga o lucro. Você enxerga o aumento do faturamento. E é para isso que eu estou aqui. É para trazer esse conhecimento para você. É para trazer esse resultado aí para a tua piscicultura. E se você quer isso para você, vem junto comigo. Então, não deixa de participar, não, da Rota da Piscicultura Produtiva nos dias 1º a 5 de agosto, tá? Você precisa se inscrever para esse evento. Então, clica no link que está aí no chat do YouTube, se inscreve nesse evento, participe. Lá no evento, muita coisa do que eu estou falando aqui, eu não tenho tempo disponível, né? Eu não consigo, inclusive eu tenho um compromisso agora com o meu afiliado que está me esperando, junto com o meu marido. Eu não consigo estar o tempo todo aqui disponível, mas lá na Rota da Piscicultura Produtiva, eu vou ensinar para você sobre a capacidade de suporte e muitas das coisas que você precisa colocar em prática na tua piscicultura se você ainda não está fazendo, porque muito provavelmente isso é que está sugando, drenando o teu lucro na tua piscicultura. Beleza? Vamos ver se tem alguma perguntinha aí. Vamos ver se tem alguma perguntinha. Como é que tá, gente? Adriano Silva, Luiz Antônio, Igaratá, galera. Nascem mais peixes nesse período, que consequentemente necessita ter de mais ar? O Roberto perguntou. Depende da espécie, tá, Roberto? Depende da espécie de peixe que você estiver produzindo e da maneira como você está produzindo, porque mesmo para espécies que nascem mais peixes ali dentro, existe uma estratégia correta de ser feita que você não vai ter esse problema, tá? Posso desligar o soprador durante o dia? Pode, Evaldo, mas depende da quantidade de oxigênio que você tem. Só vai ter essa resposta aferindo mesmo a quantidade de oxigênio disponível dentro do viveiro. O Valdecir, lá de Londrina. Olha, Londrina, conheço muito Londrina. Estou me preparando para entrar nesse barco, preciso da sua ajuda. Conta comigo, Valdecir, não deixa de participar do evento, tá? Já está inscrito na Rota da Piscicultura Produtiva? O pH da água influencia muito? Influencia, tá, Adriano? Não, ao contrário, tá? O pH é que é influenciado pela quantidade de oxigênio. É ao contrário. Obrigada, Rael, de Brasília, joia. Obrigada. Você é show também de estar aqui junto comigo acompanhando.
Idália, então não preciso necessariamente de aerador na minha produção de peixes, desde que eu consiga ter um viveiro equilibrado. Exatamente isso, tá, Idália? Não perde esse evento, Idália. Que na rota da piscicultura produtiva você vai aprender a encontrar esse equilíbrio aí para o teu viveiro, esse equilíbrio da quantidade de peixes. O Fábio Viana, existe algum modelo de aerador chafariz movido a energia solar? Eu ainda não consegui encontrar. Fábio, eu não. Chafariz, não sei te dizer. Tá? Não sei te dizer. Eu sei que tem aerador de pá, tá? Mas o chafariz eu não sei te dizer. Obrigada por nada, Wesley. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aí dessa live. Tchau, tchau, até amanhã.